1 Pedro, capítulo 1, versículo 24. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 24. Assim diz a palavra do Senhor: pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Meus irmãos, o tema da nossa breve exposição se chama A Confiabilidade do Novo Testamento. Nós vamos falar de alguns pontos que são importantes para nós protestantes, principalmente porque estamos no ano de comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante. E nós devemos, de alguma forma, conhecer um pouco a respeito do quão confiável é o texto bíblico que temos em mãos. Bem, um jovem cursava artes na Universidade de Oxford, na Inglaterra. E após ler a Escritura, ele se convenceu de que as verdades pregadas pelo reformador Martinho Lutero e por tantos outros homens era bíblica. Esse homem se convenceu de que havia a necessidade das pessoas terem acesso à Bíblia Sagrada na sua própria língua. E ele se propôs a isso. Esse homem, ele começou a tentar convencer o rei da Inglaterra a permitir que ele traduzisse a Bíblia do hebraico e do grego para a língua inglesa, como falada pelo povo. Só que esse intento não lhe foi permitido. Diante dessa negação, ele sai da sua terra e vai para a Alemanha. E lá ele começa o processo de tradução da Escritura para a língua inglesa. Não somente do Novo Testamento, mas também do Antigo Testamento. Em outubro de 1536, esse homem foi preso. Mas quando ele foi preso, 7.000 cópias da Escritura já estavam na mão do povo. Ele foi levado para execução, o carrasco o estrangulou, o prendeu em uma estaca e o colocou fogo. E as últimas palavras daquele homem foram: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. O nome desse homem, William Tyndale. Um homem que batalhou para que a Escritura estivesse na mão do povo. Bem, por que nós estamos falando sobre confiabilidade do Novo Testamento e associando a história de um homem como William Tyndale? É simples dizer.
Nenhum outro livro da história foi tão odiado, difamado e atacado. Nenhum outro livro. Para que vocês possam ter uma ideia, no século IV, dois imperadores, Diocleciano e Juliano, mandaram destruir todas as cópias da Bíblia que fosse encontrada em seu reino, Império Romano. Todas as cópias eram destruídas. Após vasculharem todo o Império Romano e conseguirem convencer Diocleciano de que não haveria mais uma única cópia da Escritura existente, ele mandou criar uma medalha, onde estava escrito: a religião cristã está destruída e o culto aos deuses restaurado. Diocleciano comemorou com uma medalha onde estava gravada a tal frase. Em tempos mais recentes, os governos marxistas destruíram milhões de cópias em todas as nações que eles governaram. Ainda hoje, em alguns países, é crime vender a Bíblia ou até mesmo distribuí-la. Apesar disso, a Bíblia resiste de maneira espantosa e, para não dizer, miraculosa. Para que os irmãos tenham uma noção, de 1997 até 2002, as sociedades bíblicas distribuíram aproximadamente 3 bilhões de cópias da Bíblia, sejam completas ou parte dela. Há 200 anos atrás, a Bíblia estava disponível em apenas 68 idiomas. Isso há 200 anos atrás. Hoje, nós podemos dizer que esse número está próximo de 2.300 idiomas diferentes. Isso cobre aproximadamente 93% da população de todo o mundo. Diante desses fatos, nós podemos perguntar: por que o livro mais perseguido do mundo possui uma demanda tão impressionante? Por que um livro tão odiado por imperadores, por déspotas, por ateus, por religiosos inimigos da fé cristã? Por que esse livro é tão desejado pelas pessoas? Que tipo de publicação poderia provocar reações tão adversas em seu público? Há somente uma forma de descobrir. Bem, vamos avançar aqui na nossa conversa. Com o advento de um movimento chamado Iluminismo, e esse movimento defende o domínio da razão sobre a visão teocêntrica, ou seja, a razão humana é agora, após o iluminismo, o eixo propulsor da história humana. Após o advento do iluminismo, nós tivemos grandes ataques intelectuais à fé cristã e à Escritura Sagrada.
Se em tempos passados o ataque era físico, onde os cristãos eram levados à fogueira e a Escritura Sagrada era queimada e destruída, o ataque mudou. Não é mais físico como no passado, pelo menos em nosso país não. Mas os ataques intelectuais contra os cristãos e contra a Escritura Sagrada permanecem. E aqui nós precisamos distinguir dois tipos de ataques: ataques injustos e questionamentos justos. Quanto aos ataques injustos, nós podemos dizer que, vez após outra, a Bíblia tem sido descrita como um monte de coisas sem sentido, como uma coleção de mitos e até mesmo folclore. São ataques injustos, que buscam ridicularizar o texto da Escritura. Quanto a esse tipo de ataque, não nos cabe resposta. Até porque, em Provérbios diz que nós não devemos agir com um tolo como ele age conosco. Não é verdade? No entanto, os questionamentos que são justos, sinceros, a respeito da confiabilidade do texto da Escritura, precisam ser respondidos. E é justamente alguns desses questionamentos que nós tentaremos responder agora. Primeiro questionamento que é feito a respeito da confiabilidade do Novo Testamento. Bem, perguntam os questionadores: como nós podemos saber que o texto da nossa Bíblia atual é ao menos parecido com o texto original? Repetindo, o primeiro questionamento é este: como nós cristãos podemos saber que o texto da nossa Bíblia atual é ao menos parecido com o original que foi escrito há quase 2000 anos atrás? Afinal de contas, o texto bíblico trata-se de manuscritos copiados à mão, séculos a fio, em um material perecível: papiro, rolo. Diante dessa pergunta, nós temos algumas respostas para dar. Primeira resposta que damos: bem, o texto bíblico precisa ser julgado em sua confiabilidade, assim como outros textos históricos são testados, não é verdade? Por exemplo, quando nós pegamos a Ilíada de Homero, para saber se esse texto da Ilíada de Homero é um texto confiável, 3 testes precisam ser feitos. Primeiro, quantos documentos nós temos disponíveis para trabalhar? Quantas cópias nós possuímos? Quanto ao Novo Testamento, vale a pena destacar que nós temos mais de 5.000 manuscritos do Novo Testamento no original grego, e mais de 20.000 fontes que nos ajudam a juntar tudo isso, o que nos fornece mais de 25.000 cópias somente do Novo Testamento. 25.000 cópias do Novo Testamento estão disponíveis para nós hoje consultarmos.
Apesar de todo o intento de déspotas como Diocleciano, como Juliano e como tantos outros, eles não conseguiram destruir todas as cópias existentes. Bem, mas será que 25 mil cópias é um número muito grande? Nós precisamos comparar o número de cópias que temos do Novo Testamento com as cópias das outras obras da Antiguidade, não é verdade? Por exemplo, as demais literaturas antigas, vamos citá-las algumas aqui. O Novo Testamento tem 25 mil cópias disponíveis. A Ilíada de Homero tem 2.400. Os escritos as tetralogias de Platão, nós temos 7 cópias. Os escritos de Suetônio, nós temos 8 cópias. Os escritos de Sófocles, nós temos 193. Os escritos de Aristóteles, nós temos 49 cópias. Os escritos de Demóstenes, nós temos 200 cópias. Os escritos de Eurípides, 200 cópias. Se somarem, todos eles não correspondem a 20% das cópias que temos somente do Novo Testamento. Então, no primeiro teste feito pelos historiadores para verificarem a confiabilidade de um escrito, o Novo Testamento vence em muito. Nós podemos afirmar que o Novo Testamento é o documento antigo mais bem preservado da história da humanidade. Além disso, nós temos uma outra vantagem. E se não tivéssemos nenhuma cópia disponível da Escritura? O que aconteceria? E se essas 25 mil cópias do Novo Testamento não existissem? Estaríamos em perigo, não? De forma alguma. Dois autores muito interessantes e recomendáveis, que se chamam Norman Geisler e Frank Turek, em seu livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, esses autores afirmam o seguinte: os pais da igreja primitiva, homens dos séculos 1 e 2, como Justino Marte, como Irineu, como Clemente de Alexandria, como Orígenes, Tertuliano e outros, eles fizeram em seus escritos tantas citações do Novo Testamento, que se nós não tivéssemos nenhuma cópia do Novo Testamento, nós poderíamos construir todo o Novo Testamento somente por meio dos escritos dos pais da igreja. Para que vocês possam ter uma ideia, somente 11 versículos de todo o Novo Testamento não são encontrados nos escritos dos pais da igreja. Sabe quantas vezes os pais da igreja citaram o Novo Testamento? 36.289 vezes.
É um número absurdo de citação. Um outro autor chamado John Warwick Montgomery diz o seguinte: ter uma atitude incrédula quanto ao texto disponível dos livros do Novo Testamento é permitir que toda a antiguidade clássica se torne desconhecida, pois nenhum documento da história antiga é tão bem confirmado bibliograficamente como o Novo Testamento. Então, a escritura do Novo Testamento passa em muito no primeiro teste que se chama número de cópias disponíveis. Segundo teste que os historiadores fazem para verificar a confiabilidade de um escrito: qual a proximidade de tempo entre os manuscritos que temos e os textos originais? Como os irmãos bem sabem, os textos originais da Escritura não nos estão disponíveis. Mas as cópias feitas, sim. Bem, no caso da Bíblia, o manuscrito mais importante e antigo data de aproximadamente 300 anos após o texto original. Embora nós tenhamos 2 papiros importantes que datam de 100 anos de proximidade. E acredita-se que o famoso fragmento do Evangelho de João na biblioteca de Rylands seja de 117 a 138 depois de Cristo, ou seja, esse fragmento do papiro de Rylands está a aproximadamente 80 anos do texto original. Existem outros 3 pequenos fragmentos de papiro guardados no Magdalen College, em Oxford, que foram datados do 3º quarto do 1º século, ou seja, lá para o ano 75 a 80. Isto está próximo 30 a 40 anos dos escritos e textos originais. Isso é muito? 30 anos, 100 anos de distância entre a cópia mais antiga e o texto original. Vamos comparar com os escritos mais antigos? Bem, o escrito de César tem a cópia mais antiga, que data de 900 depois. A diferença do escrito de César, da cópia mais antiga, para o texto original, existe um intervalo de 1000 anos. Os escritos de Aristóteles, os manuscritos mais antigos, estão distantes do texto original por um intervalo de 1400 anos. Os anais de Tácito possuem cópias mais antigas de 900 depois de Cristo. E isso está distante 800 anos do documento original. Os escritos de Suetônio mais antigos são do ano 950 depois de Cristo. E isso está aproximadamente 800 anos de distância do documento original. Aí eu pergunto a você, com toda sinceridade, se comparar com o Antigo Testamento, isso é muito tempo, não é? O diretor e bibliotecário-chefe do Museu Britânico, chamado Frederick Kenyon, disse certa vez:
Em nenhum outro caso é tão pequeno o intervalo de tempo entre a composição do livro e a data do manuscrito mais próximo, sendo removido o último motivo para dúvidas de que as Escrituras tenham chegado a nós, tal como foram escritas. Tanto a autenticidade quanto a integridade geral do Novo Testamento podem ser consideradas como finalmente constatadas. Não é conhecida outra obra literária da antiguidade, seja religiosa ou não, que chegue aos pés das credenciais do Novo Testamento nessa área. Novamente, a Bíblia está muito à frente de seus concorrentes. Então, no segundo teste, falamos que é a distância entre o manuscrito mais antigo e o texto original, a Escritura está muito à frente das obras mais antigas. E por último, nós temos um terceiro teste feito pelos historiadores para comprovar a autenticidade e confiabilidade de um escrito. E o teste é: como podemos ter certeza de que os manuscritos que temos foram copiados corretamente? Isso é muito importante. Como nós podemos ter a certeza de que o que Pedro escreveu em sua carta, lá no ano de 80, 90 depois de Cristo, está refletida nas cópias que nós temos hoje? E os questionamentos vão além. Será que no curso dos séculos das cópias feitas à mão, será que não foram cometidos tantos erros que nós não podemos confiar nos textos que temos? Não temos tempo aqui para entrar em detalhes. Entretanto, o cuidado meticuloso com que o povo judeu copiava a Sagrada Escritura, somado aos elaborados mecanismos de proteção que a cultura judaica desenvolveu, numa tentativa de eliminar os erros, tudo isso desafia o nosso próprio entendimento. Para que os irmãos tenham uma ideia, os judeus, quando iam copiar o texto da Escritura, eles não copiavam de uma única referência. Eles faziam toda uma pesquisa para verificar se dentre tantos escritos, se eles estavam em harmonia. Além disso, o trabalho de cópias feitas pelos judeus era prolongado demais, era devagar demais. Levavam-se muitos anos para se escrever um único texto da Escritura. E além disso, os judeus tinham grande reverência pelo nome de Yahvé, de tal sorte que quando chegava o nome do Santíssimo Deus a ser escrito, eles se levantavam da cópia, se banhavam, vestiam suas roupas e após uma oração, eles escreviam devagar, pausadamente, o texto da Escritura. Hoje a gente escreve com rapidez, né? Por quê? Porque se errou, destrói o papel e escreve de novo. Destruir um papiro era desperdiçar uma enormidade em valores monetários, porque era muito caro, o trabalho era difícil.
era feita com aquelas penas, né, que você escrevia bem devagar, à luz de velas. Não tinha eletricidade. E nós podemos dizer que esses homens, eles copiavam com grande afinco. Se vocês desejarem em um outro momento, quem desejar, podem me procurar, que eu vou indicar um bom material para que vocês possam ter uma mínima noção de como era o processo de cópia das Escrituras. E esse processo era tão preciso que, quando foram descobertos os manuscritos do Mar Morto, se não me falha a memória, lá para o ano de 1946, um dos pergaminhos do Mar Morto está distante a 1000 anos do texto original, a 1000 anos da cópia mais antiga, anteriormente conhecida. E as cópias foram comparadas, a cópia de 1000 anos antes com as cópias dos manuscritos do Mar Morto. Um texto contendo 166 palavras. Sabe quantas dessas palavras são iguais? 165. A única palavra onde existe uma dúvida é porque o texto, a cópia mais antiga, está muito envelhecida e não é possível verificar se a palavra comparada é igual ou não. E essa palavra em questão não faz diferença substancial alguma para o significado daquela passagem. Nenhum outro documento antigo chega perto deste grau maravilhoso de consistência. Para que vocês possam ter uma ideia, um documento épico nacional da Índia, muito conhecido, tem em torno de 10% das linhas corrompidas, enquanto a Ilíada de Homero tem 20 vezes mais passagens do que a Bíblia em dúvida. Diante de tantas evidências, e diante desses 3 testes, nós podemos dizer: a Escritura Sagrada é confiável. O texto bíblico que você, meu irmão, tem em mãos é confiável. Por quais motivos? Porque nós temos muito mais cópias disponíveis para comparação. Porque nós temos documentos muito mais próximos dos originais. E porque também nós temos certeza de que esses documentos foram copiados de forma correta. Aí, diante dessas grandes evidências, aqueles ateus e céticos que não se dão por convencidos vão fazer um segundo questionamento. Bem, ok. Eu posso me dar por vencido nesse aspecto. Vocês têm muitas cópias do Novo Testamento. As cópias são próximas dos escritos originais. E o sistema de cópias elaborada pelos judeus é realmente precisa. Tudo bem. Chegamos em um ponto em comum. Mas a ciência não contraria as afirmativas da Bíblia? Muitos dizem que sim. O filósofo Bertrand Russell, em 1961,
em seu livro Religião e Ciência, escreveu o seguinte: qualquer conhecimento alcançável deve ser atingido por meios científicos. E aquilo que a ciência não pode descobrir, o gênero humano não pode conhecer. Em um debate realizado em 1998, o cientista chamado Peter Atkins, de Oxford, e esse Peter Atkins tem um livro dele lá em casa, um livro de química da minha esposa, livro referência na área de farmacologia, química inorgânica e tantas outras coisas mais. Esse cientista diz o seguinte: não há necessidade de Deus, pois a ciência pode explicar todas as coisas. Em um momento posterior, nós não temos os meios aqui, eu gostaria de mostrar para vocês a resposta de William Lane Craig frente a essa afronta de que a ciência pode explicar todas as coisas. Bem, e quais são as respostas que nós cristãos damos a essas afirmativas? Primeiro, a ciência é um processo contínuo de aprendizado. De tempos em tempos, as coisas que uma vez eram tidas como verdadeiras pela ciência, mais tarde são consideradas falsas. Um filósofo da ciência chamado Karl Popper, famoso em todo o mundo, ele foi ainda mais longe ao dizer: toda afirmativa científica deve ser eternamente considerada e encarada como uma teoria. Na verdadeira ciência, a última palavra não é necessariamente a palavra final. Porque o conceito básico da ciência é que ela vai evoluindo na medida das descobertas. Então, o que hoje pode ser visto como um fato científico, amanhã pode ser refutado por outro cientista. Segundo, muitas coisas estão além do alcance da ciência e do método científico. Por exemplo, a ciência não pode nos dizer do porquê que o mundo veio a existir. A ciência não pode nos dizer por que as leis da natureza funcionam. A ciência não pode nos ajudar a distinguir entre o certo e o errado. A ciência não consegue nos dizer por que a mente existe. Não há respostas científicas para as maiores perguntas da vida, aquelas que dizem respeito a significado e a propósito, morte e destino do homem. Além disso, a ciência não pode provar que Deus não existe. Até mesmo Peter Atkins, este famoso cientista que citei anteriormente, ele foi honesto bastante para dizer que ele teve que admitir que o princípio da ciência não pode provar a inexistência de Deus. Terceiro, nenhum fato científico provou que qualquer afirmação feita pelos escritos do Novo Testamento e também do Antigo Testamento estão errados. Somente para dar um exemplo, a Bíblia contém muitas referências aos heteus, um povo politeísta que ocupou ali a região da Palestina, perto do Eufrates, e que prosperou por muitos séculos de acordo com a Escritura Sagrada. Muitos arqueólogos afirmaram que
tais escritos bíblicos não passavam de folclore, de ficção, de mito, de bobagem para criança. No entanto, escavações posteriores descobriram inúmeras evidências confirmando esses registros bíblicos em grande quantidade. E hoje existe na Turquia, numa cidade chamada Ankara, um museu inteiro somente dedicado às relíquias dos heteus. Um professor de hebraico e línguas semíticas da Universidade de Liverpool diz o seguinte: declaramos que nada tem sido achado que possa ser provado para contradizer qualquer afirmação do Antigo e do Novo Testamento. Pesquisas arqueológicas são bem-vindas para um conhecimento mais rico da mensagem da Escritura. E em quarto lugar, para aquele questionamento que diz que a ciência contraria as afirmativas bíblicas, nós podemos colocar aqui na mesa muitos cientistas que fizeram história e não hesitaram em endossar as afirmativas bíblicas. Nós temos alguns exemplos. Nicolau Copérnico, astrônomo polonês que propôs o primeiro sistema de planetas matematicamente baseado ao redor do Sol. Nicolau Copérnico cria em afirmativas bíblicas. Johannes Kepler. Kepler foi um brilhante matemático e astrônomo. Ele trabalhou com a luz, estabeleceu as leis do movimento planetário em redor do Sol e também chegou perto do conceito newtoniano de gravidade universal, bem antes de Newton nascer. Kepler cria na afirmativa da Escritura. Galileu Galilei. Ele é frequentemente lembrado por seu conflito com a Igreja Católica Apostólica Romana. No entanto, Galileu afirmou expressamente que a Bíblia não podia errar. E ele viu que o seu sistema relacionado de pesquisa estava afirmando, ou melhor dizendo, confirmando as verdades da Escritura. René Descartes, matemático, cientista e filósofo francês, famoso por aquela velha frase: penso, logo existo. Descartes procurou, em suas pesquisas, provar a existência de Deus. E ele é considerado, junto com Francis Bacon, como os pais da metodologia científica. Mais umzinho para não ficar somente nesses. Isaac Newton. Foi importante na ótica, mecânica e matemática. Newton foi uma figura de gênio e inovação indisputável. Em toda a sua ciência, ele viu a matemática e os números como centrais. E ele via também que todo o processo da Escritura confirmava a verdade de que Deus existe e de que os textos bíblicos são confiáveis. Nós poderíamos falar de vários outros: Robert Boyle, Marshall Faraday, Gregor Mendel, Kelvin, Max Planck. E
Uma figura controversa, alguns dizem que sim, outros que não, Albert Einstein. Newton, Isaac Newton, quando foi eleito presidente da Sociedade Real por 24 anos consecutivos, ele foi consagrado cavaleiro por seus serviços na área da ciência. E após um ávido estudo da Escritura, ele afirmou o seguinte: que a Bíblia era a rocha da qual o martelo dos críticos jamais conseguiram retirar um único fragmento. Há 500 anos de reforma protestante. Há 500 anos atrás, o ataque à Escritura foi quanto à sua suficiência. A Igreja Católica Apostólica Romana confiava não somente na Escritura, mas na tradição e no magistério da Igreja. Quinhentos anos depois, em um mundo pós-moderno, as nossas demandas são diferentes, mas a Escritura continua a ser atacada. Se antes a sua suficiência era atacada, hoje a sua verdade é afrontada. A sua confiabilidade é negada. E nós, como cristãos, fazemos o quê? Há 500 anos, Deus levantou homens e mulheres para afirmarem em alto e bom som que sola Escritura, somente a Escritura é suficiente para a nossa regra, como regra de fé e prática de todos os cristãos. Hoje, devemos também gritar sobre sola Escritura. No entanto, o mundo pós-moderno coloca desafios outros que nós, como cristãos, devemos enfrentar. Você, jovem, quando chega na universidade, diante de um professor ateu, diante de um professor agnóstico, diante de um professor zombador da fé cristã, qual a sua atitude? Pegar a sua viola, colocar ela no saco e ir embora devagarzinho? Ou será que você tem respostas para dar? Será que você valoriza o texto da Escritura? Sabendo que homens como William Tyndale, como John Wycliffe e tantos outros foram perseguidos por traduzir a Escritura das línguas originais para a língua do povo, e nós muitas vezes deixamos a nossa Bíblia empoeiradas dentro de nossas casas? Qual é a nossa postura como cristãos frente à disponibilidade da Escritura Sagrada em nosso idioma? Que Deus nos ajude. Que possamos, diante de tantas informações que passamos aqui, meditar, pedir a Deus graça, socorro, ajuda. Eu tenho em tempos de muitas demandas, seja por mudança para Macaé, seja por preparação de aulas, para turma de graduação, de pós-graduação e tantas outras coisas, eu tenho ficado um pouco frustrado, porque
Eu não tenho lido a Escritura como eu deveria ler e como já li há muito tempo atrás. Logo, essa palavra aqui não é somente para você, é para mim também. Eu, como cristão, sabendo dessas verdades, preciso valorizar o texto bíblico. Sabe por quê? Porque o texto bíblico revela da pessoa mais amada da nossa alma, que se chama Jesus Cristo, o Nazareno. E se a Escritura revela Jesus, revela o amado da nossa alma, nós devemos amar a Escritura. A palavra de Deus permanece para sempre. Que o Senhor nos abençoe, hoje, amanhã e para todo sempre, a fim de que a nossa vida possa ser uma vida de valorização da Escritura, confiando em sua veracidade e também nas suas ricas promessas. Vamos fechar os olhos, vamos orar ao Senhor. Deus querido, nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas. Senhor, porque reconhecemos a riqueza da Escritura, a confiabilidade da Bíblia. E muitas vezes, ó Deus, o nosso tempo, a nossa recreação, os nossos afazeres substituem a meditação da Escritura Sagrada. Pedimos o teu socorro, a tua bênção, para que nós, membros da Igreja Batista Reformada de Campos, possamos, dia após dia, crer, proclamar que a Escritura é a verdade, que revela o verdadeiro Salvador do mundo, Jesus Cristo, Filho de Deus, o amado da nossa alma. Se conosco, Senhor, nos ajude, e que possamos, na comemoração de 500 anos da Reforma Protestante, proclamar que só o Senhor é Deus, e que de Ti dependemos para sermos servos fiéis, dedicados na leitura da Escritura, na oração e na comunhão da Tua igreja. Nós oramos, pedimos a Tua bênção no nome santo e precioso de Jesus. Amém.